Você falou algumas vezes da teologia da substituição, né? Explica para a galera, assim, qual é a base para isso, né? Então, Qual foi a interpretação errada que foi feita que chegou nisso? essa é uma interpretação baseada principalmente pelos pais da igreja, né, que se tornou comum nos primeiros séculos do cristianismo. A ideia de que uma vez que a maioria dos judeus não creram que Jesus ele era o Messias, então é como se eles estivessem abrindo mão das promessas que haviam sido feitas para Israel. E agora Deus ele tem um novo Israel que seria a igreja, Tá. né, que seria os gentios, ou então os judeus até poderiam fazer parte, mas se eles abandonassem completamente a identidade judaica. Sim. E é bem claro a forma que as pessoas leem a Bíblia, né? Pegando todas aquelas promessas que é para Israel E aplica pra gente. E maioria das vezes de forma totalmente simbólica, porque nem dá, né? Sim. Pelo que está ali, né? Isso. Prometendo, por exemplo, a terra, Jerusalém, a Canaã, como é que você aplica Fala para que vai você, ser né? o céu, né? Entendeu? Então a gente tem que fazer uma manobra, né? Tem sim. E aí, nesses protestos, alguns daqueles neonazistas, eles estavam com cartazes que tinham escrito João 8:44, que é umas palavras de Jesus, né, dizendo: o pai de vocês é o diabo. E eles usavam aquilo para dizer que triste os isso. judeus, eles eram o filhos do diabo. E era contra os judeus que eles estavam lutando. E desde então, uma série de atentados aconteceram nos Estados Unidos. Isso em 2017. Em 2018, a gente teve o massacre antissemita mais letal da história dos Estados Unidos, que foi na sinagoga de Pittsburgh, em que um jovem ele entrou, um jovem não, um homem já, um senhor, ele entrou assim, com seus 40 anos, ele entrou na sinagoga, dizendo que aquelas pessoas eram filhas de Satanás e espalhando, assim, baseados em teorias da conspiração. Mas numa das redes sociais, um perfil que ele tinha na rede social, no título dele tinha escrito João 8:44. Ou seja, novamente a Bíblia sendo usada Sim. para justificar a morte dos judeus. 6 meses depois, na Páscoa de 2019, a gente teve um outro ataque terrorista nos Estados Unidos, também por supremacistas brancos, contra uma sinagoga do Rabat durante a Páscoa, né? Durante o Pessa, que é a Páscoa judaica. E esse cara que fez isso, ele deixou um manifesto na internet cheio de citações bíblicas. Meu Deus. Ele frequentava uma igreja presbiteriana, não que tenha sido a igreja presbiteriana que o radicalizou, não é isso. Mas ele dizia que os judeus eles tinham matado Jesus e por isso que eles tinham que ser mortos. E ele fez assim um manifesto com vários textos do Novo Testamento. João 8:44, Mateus 27, 1 Tessalonicenses, Apocalipse 2:9, que é a ideia, né, que fala da sinagoga de Satanás. E desde então, eu tenho visto assim, um aumento, a gente foi vendo um aumento desse tipo de antissemitismo religioso, esse antissemitismo cristão, crescendo assim assustadoramente. E até que em 2020, em 2021, por aí, a gente teve, né, o Kanye West, que a princípio tinha se convertido, né, ao cristianismo, lançou aquele álbum gospel, todo mundo gosta, só que ele se juntou a uma seita que tem nos Estados Unidos, que é o movimento Black Hebrew Israelites, que são os negros, os hebreus negros israelitas, né? Tá. E eles acreditam na teoria da conspiração de que os descendentes, de fato, direto dos judeus, são os negros. E os judeus que a gente tem hoje seriam falsos judeus. Entendi. Seriam a sinagoga de Satanás, que João diz que a gente tem que ter cuidado lá em Apocalipse 2:9. E depois desses pronunciamentos do Kanye West, a gente teve várias manifestações neonazistas, supremacistas brancos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, em que eles colocavam plaquinhas assim nas ruas, cartazes, dizendo Ye, né, que é o sobrenome lá, o nome artístico que o Kanye West adotou, Ye is right, ele está correto. E embaixo tinha João 8:44, Apocalipse 2:9. Se você digita esses termos no Twitter, você vai ver uma série digita em inglês, de comentários antissemitas. E quando começou a guerra, né, ano passado, a guerra no dia 7 de outubro, o Hamas fez esse ataque contra o sul de Israel, né, foram 1.200 pessoas que foram mortas de maneira assim brutal, casos de violência sexual contra homens e mulheres, né, não só mulheres, mas homens também. 240 pessoas foram sequestradas. Então, assim, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, a gente ainda tem 130 reféns, cerca de 130 São reféns. 130 ainda estão? Acredita-se que 20 tenham morrido, sejam os corpos que estejam lá, né? Mas eles ainda estão em cativeiro. E, em resposta, né, Israel começou uma guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, e a gente tem visto aumentos de antissemitismo no mundo inteiro. Tá. E desde que
esse conflito começou em outubro, assim, de outubro para dezembro. As menções "judeus mataram Jesus" aumentou 1000 vezes no Twitter. É mesmo? E fora ataques assim nas ruas, no mundo inteiro, a gente tem tido um aumento dos casos de antissemitismo. E o que é pior é que esse antissemitismo, ele não vem somente... Né, eu já falei muito aqui da extrema esquerda, mas assim, da extrema direita, quer dizer, mas vem também da extrema esquerda. Então, essa teologia da libertação palestina hoje quer dizer que Jesus ele não era judeu. E, inclusive, esse livro que você recomendou, né, Quando o Judeu Governar o Mundo, foi um dos livros assim, que foram essenciais para mim. Porque nesse período eu descobri algo que, assim, que me marcou muito. Foi entender que não só existe essa questão teológica de como a gente lê a Bíblia, mas a própria questão do antissemitismo, do ódio aos judeus. E entender como que vários homens de Deus, né, que a gente admira, como Lutero e como vários outros, eles... Eu lembro que alguém chegou na igreja e leu um texto que falava de um ódio aos judeus, de matá-los, de queimar sinagogas e tal. E aí todo mundo ficou assim, assustadíssimo do texto, né? Aí perguntou, vocês sabem de quem é esse texto? Né? E era de Lutero, né? Então é muito forte isso. Tem coisa que parece que foi o Hamas que escreveu. Exato. Mas que infelizmente era Lutero. E quando eu comecei a ver que os nazistas tinham usado Lutero, que os nazistas tinham usado os pais da igreja, que existe essa teologia, né, chamada supersessionismo, a teologia da substituição, a ideia de que a igreja substitui Israel porque Israel supostamente matou Jesus e é culpado disso, todos os judeus. Então isso foi algo assim que me chocou muito. E eu lembro, assim, já no fim da faculdade, eu tive algumas experiências de ir para o Oriente Médio. Logo quando terminei a faculdade, eu fiz intercâmbio no Egito, então eu fui lá na igreja, na casa do Bara. Quanto tempo você ficou lá? Eu passei só 40 dias, foi pouco tempo. E aí depois eu comecei a trabalhar com outras organizações, trazendo refugiados para o Brasil, fui para o Líbano também, fui para Israel, Jordânia. Mas em 2017 eu fiz uma viagem para Israel com a organização que eu trabalho hoje também, que é o Philos Project, que é uma organização dos Estados Unidos, que o propósito do Philos surgiu justamente para educar jovens evangélicos, porque nos Estados Unidos a gente tem esse histórico de um apoio evangélico maciço a Israel, né? Influencia a política externa e tudo. Mas nos últimos anos as novas gerações têm se desvinculado disso, né? Eles têm abraçado muito essa teologia da libertação palestina, essa ideia de que Israel ele é o opressor, de que essa ideia de oprimido e opressor que é muito simplista, que esconde uma série de complexidades do conflito. E o Philos surgiu para conectar os cristãos americanos, esses jovens, com Israel, com essas raízes da fé cristã, mas também com os cristãos do Oriente Médio que sofrem perseguição e que precisam do apoio nosso aqui no Ocidente.